No vídeo de hoje, discutiremos: James Webb acaba de capturar imagem de 500 objetos desconhecidos perto de Plutão com participação de Neil deGrasse Tyson. Convidamos você a se juntar à nossa comunidade e ter a chance de ganhar um telescópio refrator incrível, o Celestron 70, a Azimuthal, com um tamanho ideal que oferece visões nítidas dos planetas e da Lua. Além disso, este telescópio é complementado por uma montagem equatorial que torna mais fácil rastrear objetos celestes. A melhor parte é que você pode adquirir este telescópio gratuitamente, mais R$1.000. Simplesmente se tornando um membro da nossa comunidade. Fique conosco até o final deste vídeo, pois explicaremos os 2 passos para se inscrever no nosso sorteio comunitário. Agora, vamos explorar mais a fundo. Então, o que realmente descobrimos foi que Plutão nunca foi o planeta que queríamos que fosse. O renomado astrofísico Neil deGrasse Tyson não é estranho aos mistérios cósmicos, mas imagens recentemente desclassificadas de Plutão o deixaram completamente surpreso. Uma vez considerado apenas um ponto frio em nosso sistema solar, essas fotos reveladoras introduziram um novo capítulo em nossa compreensão do distante planeta anão. Nós, do Museu Americano de História Natural, ao redesenhar nossas exposições, afirmamos que Plutão pertence aqui, não lá. Junte-se a nós enquanto exploramos o que causou tanto alvoroço na comunidade científica. A descoberta inicial na vasta extensão de nosso sistema solar, muito além dos gigantes gasosos, revelou um segredo oculto. A história de sua descoberta não começa no ano em que foi encontrado, mas décadas antes, com uma pessoa curiosa e ambiciosa chamada Percival Lowell. Percival não era apenas um homem comum, era um empresário rico com uma inclinação para contemplar as estrelas. Sua fascinação não era impulsionada por riqueza ou fama, mas por uma curiosidade insaciável sobre o universo. Em 1894, alimentado por essa paixão, fundou o Observatório Lowell. No entanto, Marte não era o único mistério cósmico que capturava sua atenção. Ele estava convencido de que havia outro planeta ainda não descoberto lá fora. Ele chamou esse planeta hipotético de Planeta X, baseando-se em algo incomum que notou nas órbitas dos planetas conhecidos Urano e Netuno. Parecia que algo os puxava, alterando levemente seus caminhos. Peral passou mais de uma década, com os olhos grudados em seu telescópio, procurando por esse elusivo Planeta X no céu noturno. No entanto, o universo guardava esse segredo, e em 1916, Lowell faleceu, deixando o mistério sem solução. Mas a história não termina aí. Embora Lowell tenha partido, seu observatório continuou sua missão. Houve uma complicação, no entanto, uma batalha legal sobre o testamento de Lowell eclodiu, colocando a busca pelo Planeta X em espera. No entanto, em 1929, Vestal Melvin Slipher, diretor do observatório, decidiu que era hora de retomar de onde Lowell havia parado. E é aí que entra Clyde Tombaugh, um jovem de 22 anos com sonhos tão vastos quanto o céu noturno. Apesar de ter crescido em uma fazenda, o coração de Tombaugh sempre esteve nas estrelas. Ele até construiu seus próprios telescópios para trazer o cosmos um pouco mais perto. Reconhecendo sua paixão e potencial, Slipher entregou a Tombaugh uma tarefa monumental, em continuar a busca pelo Planeta X armado com um telescópio de última geração de 13 polegadas. Tombaugh embarcou nesta caça ao tesouro cósmico. Fotografou os céus, comparando estrelas e procurando por qualquer pequeno deslocamento que pudesse indicar o movimento de um planeta. Então, em 1930, no meio do vasto oceano de estrelas, Tombaugh avistou um ponto de luz desconhecido, Plutão. Não estava exatamente onde Lowell havia previsto, mas era um novo mundo, descoberto pelo jovem fazendeiro. Na grandiosa busca pelo elusivo Planeta X, Clyde Tombaugh tinha uma abordagem engenhosa em a comparação intermitente. Em vez de simplesmente observar as estrelas, ele mergulhou fundo na arte e ciência da observação, usando um método conhecido como comparação intermitente. Essa técnica não era simples. Tombaugh tirava 2 fotografias da mesma área do céu com intervalos de vários dias. Em seguida, com a ajuda de um dispositivo fascinante chamado comparador intermitente, ele alternava rapidamente entre as 2 fotos. As estrelas, estando tão distantes, pareciam congeladas, inalteradas de uma imagem para outra. No entanto, um planeta, mesmo tão distante quanto Plutão, trairia sua presença movendo-se levemente. Os olhos de Tombaugh saltavam de uma estrela para outra, procurando aquele pequeno ponto que ousava se mover. Foi um trabalho meticuloso e trabalhoso, exigindo uma imensa quantidade de paciência e concentração.
Então, em um dia fatídico, 18 de fevereiro de 1930, em meio ao vasto campo de estrelas, Tombaugh notou algo. Um pequeno ponto de luz havia se movido entre duas fotos tiradas em janeiro. Eureka! Poderia ser o misterioso planeta X que todos estavam procurando? Para garantir que não estava enganado, Tombaugh examinou outras placas de diferentes datas, cada vez que aquele pequeno ponto de luz se deslocava. Confirmar que era, de fato, um corpo celeste em movimento. Entusiasmadamente, Tombaugh compartilhou suas descobertas com Slipher. Havia uma energia palpável no ar. Seria este o momento que eles estavam esperando? Outros astrônomos opinaram, verificaram e confirmaram, sim, Tombaugh de fato revelara um mundo oculto que se escondia nos arredores de nosso sistema solar. E qual seria uma data melhor para anunciar essa descoberta monumental ao mundo do que 13 de março de 1930? Não apenas era o aniversário de Percival Lowell, o homem que havia iniciado a busca pelo planeta X, mas também comemorava a descoberta de Urano por William Herschel. Era um dia de celebração dupla, um aceno às explorações passadas e uma saudação à nova fronteira que acabará de ser descoberta. O nome no centro da história do nome de Plutão é uma menina de 11 anos chamada Venetia Byrne, que morava na Inglaterra e tinha um grande interesse em mitos e lendas. Ela aprenderá sobre os antigos contos dos deuses e seus poderes. Quando ouviu sobre a descoberta do novo planeta, o nome dessas lendas lhe veio à mente, o Plutão, o deus romano do submundo conhecido por sua capacidade de se tornar invisível à vontade. A maioria das crianças poderia ter compartilhado essa ideia com amigos ou escrito em um diário, mas não Venetia. Ela contou ao seu avô, Falconer Madden. Madden não era apenas um avô comum, ele tinha conexões como ex-bibliotecário na renomada Universidade de Oxford e conhecia pessoas influentes, incluindo Herbert Hall Turner, um astrônomo. Sem perder tempo, Madden compartilhou a sugestão de Venetia com Turner. A ideia ressoou profundamente com as pessoas no Observatório Lowell. Primeiramente, o caráter de Plutão como um deus ecoava o mistério e a atração do novo corpo celeste descoberto. Além disso, o nome tinha uma conexão especial com Percival Lowell, o fundador do observatório, cujas iniciais P e L coincidiam com as de Plutão. Por fim, o termo plutoide era usado para descrever certos objetos celestes tênues, acrescentando mais uma camada de apelo ao nome. Em 1º de maio de 1930, a decisão foi selada, e o nome Plutão foi oficialmente conferido ao distante planeta. Por mais de 70 anos, Plutão orgulhosamente permaneceu como o 9º membro da família planetária de nosso sistema solar. As crianças memorizaram seu lugar nos livros didáticos, e ele se tornou uma presença constante nas listas de observadores de estrelas. No entanto, o universo, em toda a sua vastidão, está sempre evoluindo, assim como nossa compreensão dele. Em 2006, a União Astronômica Internacional introduziu uma nova perspectiva sobre o que constitui um planeta, estabelecendo 3 critérios claros, e ele deve orbitar o Sol, ter massa suficiente para formar uma forma quase redonda e ter limpado sua vizinhança de outros detritos espaciais flutuantes. Embora Plutão tenha atendido com confiança aos 2 primeiros critérios, falhou no terceiro, compartilhando seu espaço com uma multidão de objetos gelados no cinturão de Kuiper, uma região além de Netuno. Dada essa revelação, Plutão foi carinhosamente reformulado como um planeta não, juntando-se às fileiras de Ceres, Almeia e Makemake. Mesmo que não tenha o tamanho de Júpiter ou os anéis de Saturno, Plutão possui um encanto verdadeiramente único, especialmente como o mais renomado entre os planetas anões. Esses corpos celestes são únicos, situando-se em algum lugar entre o poder dos planetas principais e a estatura menor dos asteroides. Neil deGrasse Tyson, um cientista estelar e o grande chefe do planetário Hayden de Nova York, tinha muito a dizer sobre Plutão. Ele foi o responsável por chamar Plutão de planeta anão em 2006, sim, ele é a razão pela qual Plutão teve seu título alterado. Ele até escreveu um livro e fez um programa sobre isso chamado The Pluto Files. E adivinhe só, alguns jovens fãs de Plutão, como alunos da 3ª série, não ficaram felizes. Eles até enviaram cartas a ele sobre isso. Agora, você pode se perguntar o que torna Plutão tão especial. Em primeiro lugar, a sua órbita intrigante. Em vez de traçar um círculo quase perfeito ao redor do Sol, como um laço cuidadosamente desenhado, o caminho de Plutão é mais parecido com uma oval alongada. Essa excentricidade em sua órbita leva a uma espécie de balé cósmico a cada 248 anos. Durante cerca de 20 anos desse ciclo, Plutão dança alegremente mais perto do Sol do que Netuno, seu planeta vizinho. A mais recente dessas trocas orbitais ocorreu entre 1979 e 1999.
Orbitando esse planeta não fascinante estão 5 luas, cada uma com sua própria história única. No centro desse conjunto lunar está Caronte, frequentemente considerada a gêmea de Plutão. Com uma extensão de aproximadamente 750 milhas, Caronte não é uma ajudante pequena, tem metade do tamanho de Plutão. A ligação entre Caronte e Plutão é mais profunda do que a maioria, estão gravitacionalmente ligados, numa dança cósmica onde sempre mostram o mesmo lado um ao outro. É como se estivessem continuamente olhando nos olhos um do outro. Devido à sua proximidade em tamanho e proximidade, alguns até os chamam de sistema de planetas duplos. No entanto, Caronte não é a única companheira de Plutão. Mais distantes, 4 luas menores giram em torno do planeta anão Nix, Hydra, Kerberos e Stygia, descobertas pelo olhar atento do telescópio espacial Hubble. Essas luas são intrigantes por si mesmas, com formas irregulares quase fantasiosas, cada uma esculpindo seu caminho distintivo ao redor de Plutão. Agora, mudando nosso olhar dos céus para Plutão em si, encontramos um mundo igualmente cativante, com uma paisagem coberta por uma mistura gelada de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Dependendo de sua distância do Sol, esses gelos passam por uma dança cósmica de congelamento e descongelamento, conferindo à superfície de Plutão uma sensação dinâmica. E embora faça frio lá fora, com temperaturas entre -375 e -400 graus Fahrenheit, a paisagem é espetacular. Viajando pela terra gelada de Plutão, pode-se encontrar as cristas escamosas de Tartarus Dorso ou maravilhar-se com as imponentes montanhas de gelo de Nova Mons, reminiscentes das nossas próprias montanhas rochosas. Há também um local que pode deixar você coçando a cabeça de admiração em Sputnik Planitia, uma estrutura que sugere ser um vulcão de gelo coroado com um buraco aberto. A atmosfera deste maravilha celestial não brilha apenas por causa de sua superfície gelada, ela também é adornada com uma atmosfera delicada, semelhante a um véu de gaze. Esse manto consiste principalmente de nitrogênio, com nuances de metano e monóxido de carbono desempenhando papéis de apoio. No entanto, a atmosfera de Plutão não é estática, é semelhante a uma entidade viva e respirante. À medida que Plutão dança mais perto do Sol, essa atmosfera se expande, despertando de seu sono. No entanto, quando nosso planeta distante se retrai para as regiões mais frias, parte de sua atmosfera se aventura no espaço, como se estivesse exalando. Agora, se você pudesse vê-lo de perto, esse manto atmosférico não é apenas transparente e invisível, ele pinta o céu com uma tonalidade de azul suave, criando camadas sobre camadas de névoa. Essas camadas brincam com a luz solar, dispersando-a, acrescentando ao charme sobrenatural de Plutão. No entanto, não se deixe enganar pela sua aparência etérea, a pressão atmosférica em Plutão é minúscula, quase 100.000 vezes mais fraca do que experimentamos aqui na Terra. Mas essa atmosfera rarefeita não carece de dinamismo, ela sussurra contos de ventos que varrem as planícies geladas e nuvens que se formam e flutuam. Quedas de neve enfeitam a superfície de Plutão, e se as condições estiverem adequadas, alguém pode até testemunhar a beleza celestial de um arco-íris se estendendo pelos céus tingidos de azul. Desvendando as camadas do tempo, a história de origem de Plutão é tão fascinante quanto o seu presente. Acredita-se que há cerca de 4,5 bilhões de anos, nas regiões frias do cinturão de Kuiper, ocorreu um evento cósmico monumental. Uma colisão grandiosa em escala deu origem a este mundo enigmático, e a saga não parou por aí. Outra colisão celestial em seus capítulos iniciais pode ter dado origem a Caronte, sua lua significativa. O resultado desse evento foi um disco giratório de detritos que, ao longo do tempo, se coalesceu e introduziu as outras luas na família de Plutão em Sputnik, Lena e Caronte. Dentro de Plutão, Sputnik Planitia destaca-se como uma joia luminosa, uma homenagem às maravilhas da natureza. Desvendando as camadas do tempo, a história de origem de Plutão é tão fascinante quanto o seu presente. Acredita-se que há cerca de 4,5 bilhões de anos, nas regiões frias do cinturão de Kuiper, ocorreu um evento cósmico monumental. Uma colisão grandiosa em escala deu origem a este mundo enigmático, e a saga não parou por aí. Outra colisão celestial em seus capítulos iniciais pode ter dado origem a Caronte, sua lua significativa. O resultado desse evento foi um disco giratório de detritos que, ao longo do tempo, se coalesceu e introduziu as outras luas na família de Plutão em Sputnik, Lena e Caronte. Dentro de Plutão, Sputnik Planitia destaca-se como uma joia luminosa, uma homenagem às maravilhas da natureza. Sputnik Planitia não é apenas uma região qualquer em Plutão, ela forma a metade ocidental do icônico formato em forma de coração chamado Toma Régio, uma homenagem a Clyde Tombaugh, o diligente astrônomo americano que apresentou Plutão ao nosso mundo em 1930.
Enquanto a seção oriental desse coração é acidentada com lumácula, vestida em sombras profundas de gelo de metano, a seção ocidental brilha com um brilho sereno. Essa extensão deslumbrante, com aproximadamente 1.500 por 800 km, é o reino encantador de Sputnik Planitia, coberto por uma suave camada de gelo de nitrogênio. Agora, há uma dança cativante no espaço entre Plutão e sua lua mais significativa, Caronte. Esses dois parceiros celestiais têm olhos apenas um para o outro, mostrando eternamente a mesma face enquanto dançam graciosamente ao redor de um ponto no espaço. E nesta valsa celestial, Sputnik Planitia está localizada diretamente oposta a Caronte, como um holofote brilhando longe de sua audiência. Em 2015, nossa compreensão de Plutão transformou-se dramaticamente com a sonda New Horizons da NASA realizando um histórico sobrevoo, proporcionando nosso primeiro vislumbre de perto deste mundo distante. Capturando imagens deslumbrantes e dados inestimáveis, a visão clara de Sputnik Planitia destacou-se, cativando nossa imaginação coletiva. A nomeação dessa região é uma homenagem ao progresso humano na exploração espacial. Sputnik presta homenagem ao Sputnik 1, o satélite pioneiro que anunciou a era espacial com seu lançamento pela União Soviética em 1957. Enquanto isso, Plena remonta aos tempos antigos com sua origem latina, encapsulando a ideia de planícies ou vastas superfícies planas. Neste palco expansivo e gelado, você pode observar padrões intricados de formas poligonais, cada polígono com cerca de 33 km de largura. Mas o que cria esses padrões elaborados é uma dança de gelo, não como conhecemos, mas de uma maneira única plutoniana. Este balé é coreografado por convecção, um processo natural de transferência de calor. Para entender a convecção em Plutão, vamos mergulhar no mundo de seu gelo de nitrogênio. Embora pareça contraditório, neste planeta não frígido, o gelo de nitrogênio sólido se move quase como um mel grosso e lento, graças às temperaturas extremamente baixas de Plutão, que chegam a gélidos menos 230 graus Celsius. O calor sob o manto gelado de Sputnik Planitia vem do coração de Plutão, profundamente dentro de seu núcleo rochoso, que emite calor como legado de elementos radioativos que se decompõem ao longo do tempo. Esse calor instiga o nitrogênio a subir, e ao mesmo tempo, na parte superior deste domínio gelado, ocorre uma transformação mágica. Quando a luz solar incide sobre o gelo de nitrogênio, ele pula uma etapa e se transforma diretamente em gás, um processo que chamamos de sublimação. A sublimação não apenas resfria a superfície, formando uma camada densa e fria, mas também coloca em movimento suaves brisas de gás nitrogênio em células poligonais. Uma de suas características mais marcantes são as depressões profundas que se entrelaçam entre as células poligonais únicas. Pense nessas depressões como as costuras entre pedaços de um cobertor. No entanto, ao contrário das costuras de tecido, essas depressões devem sua existência a um encantador processo conhecido como sublimação. Quando o gelo de nitrogênio em Plutão se move, às vezes pequenos movimentos e empurrões criam pequenas rachaduras. Essas rachaduras brincam de esconde-esconde com a luz do Sol, permitindo que ela toque e transforme o gelo diretamente em gás. Com o tempo, esse jogo contínuo resulta no aprofundamento e alargamento dessas depressões, como um riacho esculpindo seu caminho por um vale. Além disso, dentro dessas depressões, pode-se avistar ocasionalmente uma colina ou montanha de blocos, destacando-se quase como pilares, possivelmente tendo surgido devido à influência de forças abaixo da superfície ou talvez devido a ventos e erosões, decorando a área com depósitos de terras distantes. A Terra aqui conta a história do poder da natureza, onde até mesmo o gelo aparentemente sólido está sempre em movimento. Há também as crateras de Sputnik Planitia. Não são apenas simples reentrâncias no solo, são bacias mágicas formadas novamente pela dança delicada da sublimação em áreas onde a dança do gelo é mais lenta, com menos rachaduras, a sublimação é mais uniforme. Isso dá origem a essas covas sonhadoras, que crescem graciosamente com o tempo, cada uma sendo um testemunho da idade e velocidade do processo convectivo subjacente. Estudos recentes sugeriram uma história interessante dessas células, movendo-se cerca de 13,8 centímetros a cada ano, indicando que a tela gelada que vemos tem pintado sua história por cerca de 180 mil anos. O que realmente aumenta o encanto de Sputnik Planitia é seu endereço intrigante em Plutão, aninhado a 25 graus de latitude norte. Não é onde você esperaria que o ponto mais frio de Plutão estivesse. A lógica e os modelos apontariam para regiões em torno de 30 graus, tanto ao norte quanto ao sul, como os lugares com menos luz solar durante a longa jornada de Plutão ao redor do Sol. No entanto, a natureza, de maneira enigmática, colocou Sputnik Planitia ligeiramente fora do centro.
Alguns se perguntam se ela se formou originalmente em um dos pontos mais frios, e depois, sentindo-se aventureira, mudou-se para sua localização atual, atraída por seu próprio peso e atração. Como mencionamos antes, alguns acreditam que, há muito tempo, um viajante errante do cinturão de Kuiper, uma região distante cheia de vagabundos gelados, atingiu Plutão, criando o que reconhecemos agora como Sputnik Planitia. E isso não foi apenas um solavanco comum, deixou para trás uma bacia maciça como marca do evento colossal. Após o encontro, houve cascata de efeitos. Imagine o calor ardente da colisão derretendo uma parte do coração gelado de Plutão, dando origem a um oceano oculto sob a superfície. Na versão de Plutão dessa história, o metano desempenha o papel principal, encontrado abundantemente na superfície e na atmosfera de Plutão. Esse metano pode ter sido um presente das profundezas de Plutão, talvez instigado à vida pelo calor abaixo ou por alguns processos misteriosos que ainda não entendemos completamente. No entanto, a parte curiosa é que o resultado dessa colisão colossal deixou Sputnik Planitia um pouco mais pesada do que suas vizinhanças. Ela mudou de posição, colocando-se permanentemente de frente para Caronte. Mas, ao fazer isso, não viajou sozinha. Ela puxou a crosta e o manto de Plutão, instigando-os a se mover com ela. Essa grande realocação pode ser a razão pela qual algumas montanhas e vales de Plutão parecem fora de lugar, não se alinhando exatamente como esperaríamos. Essa mudança não foi apenas um meandro suave, causou a superfície de Plutão a se torcer e virar, levando a rachaduras e fendas. Algumas dessas divisões na Terra podem ter sido passagens para liberar água preciosa ou fluidos do oceano oculto abaixo, resultando em paisagens incríveis, como terrenos espinhosos afiados e possivelmente até cravulcões, onde material gelado irrompe em vez de lava derretida. Por fim, vou explicar os 2 passos necessários para que você possa participar do nosso sorteio. O procedimento é bastante simples. Primeiro, é necessário estar registrado em nosso canal. Em seguida, entre no nosso grupo do Telegram, cujo link pode ser encontrado na descrição. Ao seguir essas etapas, você estará automaticamente inscrito em nosso sorteio. Se você já é um membro do nosso canal e faz parte do grupo do Telegram, você já está participando do sorteio que acontecerá no grupo. Certifique-se de dar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal agora para garantir que você não perca mais nenhum dos nossos incríveis vídeos no futuro. Se você é alguém verdadeiramente interessado em planetas, espaço e universo, é essencial que você clique no link da descrição e adquira esses e-books imediatamente. Eles o transformarão em um verdadeiro especialista no assunto, mesmo se você for um completo leigo. Não deixe escapar esta oportunidade única. Até a próxima!